Não, a oposição, nós sempre fomos claros. Fomos claros sempre. A oposição angolana, que é a UNITA, chegará ao poder nos termos da Constituição e da lei. Isso é claro. É o caminho certo. É o único caminho que A a lei UNITA, o Partido prevê. Democrático, vai atingir o poder nos termos da Constituição e da lei, que é via das eleições. Exatamente. Agora, o que me preocupa é simples. É simples. Audio Jungle. Audio Jungle. Irrivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos da América sobre o domínio do mundo. Ora, quando a Rússia é inimigo dos Estados da América e o governo, nesse caso angolano, que é sustentado pelo MPLA, não tem relações próximas do ponto de vista histórico com os Estados da América, mas sim com a Rússia, e o inimigo da Rússia vem dizer que pretende implementar base militar no território do seu filho, do ponto de vista estratégico, é muito arriscado. É muito arriscado. Por quê? Porque se formos a ver o que está a ocorrer, por exemplo, na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é fruto de uma base militar que está sediada na Ucrânia, que é a base militar dos Estados da América. Significa dizer, a Rússia encarou essa base militar dos Estados da América na Ucrânia como uma ameaça. E eu penso que não haja ilusão com isso, com que a Rússia não venha a pensar com que a base militar, a futura, caso isso se concretizar, a futura base militar dos Estados da América em Angola não constitua um risco para o governo russo. Pode constituir um risco. E depois, em caso de guerra entre a Rússia e os Estados Unidos da América, a lei de guerra é muito bem clara. Tanto onde é que decorre, onde é que vai ser bombardeada, por exemplo? É nas bases militares. Agora, quem me garante que se amanhã se houver guerra entre Estados Unidos e Rússia, e em Angola tivermos uma base militar dos Estados Unidos, quem me garante que a Rússia nunca vai atacar Angola pelo facto de Angola ter permitido Estados Unidos da América sediar a sua base militar aqui? Significa, do ponto de vista estratégico, não é aconselhável, ao meu lado, não é aconselhável com que os Estados Unidos da América tenha base militar em Angola, porque Angola não é um aliado estratégico dos Estados da América. Mesmo em termos da guerra entre a Ucrânia e Rússia, Angola não está a ter uma posição certa se de facto condena a guerra ou não, assim como os Estados Unidos e outros países estão a condenar. Quer dizer, Angola está a dizer, não é permissível, quer dizer, Angola não tem uma posição séria. Por quê? A Ucrânia, e a Ucrânia é esta dos Estados da América. Significa, ao meu lado, não é estratégico, não é aconselhável que em Angola haja simplesmente a base militar dos Estados da América. Doutor Manuel Pimenta, também é da mesma opinião. Que vantagens ou desvantagens Angola pode ter caso os Estados Unidos construam uma base militar em Angola? Eu acho que nós devemos entender. Não sei, na verdade, quem esteve atento acompanhou o chefe da Casa Militar, que é o general Furtado. Ele dizia que a nossa lei não permite que Angola que haja uma base militar estrangeira. A presença do secretário de Estado da Defesa norte-americano para Angola não vinha se calhar para instalar base militar, mas sim tem a ver, sobretudo, a formação e a capacitação dos militares angolanos e no sentido de tentar modernizar, sobretudo, os equipamentos militares. Essa, na verdade, de base militar em Angola, essa informação não é confirmada pelo governo angolano e, a princípio, isso não condiz com a verdade. Há a ideia que diz que em África há presença militar, há presença dos militares americanos, russos, né? Mas não é o caso de Angola. No caso de Angola não tem nem, pelo menos até as informações que nós temos acesso, não há nenhuma zona onde nós podemos encontrar militares estrangeiros, seja ela portuguesa, russa ou americana. E agora, a zona militar tem relações, o planeta dos Estados Unidos da América, como a Rússia, como a Ucrânia. Sobre a condenação do governo angolano para condenar a invasão da Rússia para a Ucrânia, o governo angolano ele sempre apelou ao diálogo, não é?
Nós não estamos. Doutor Fember, Então, não, deixa eu concluir. O que acontece? Eu acho que até aqui o governo angolano tem, o que ele tem feito? Apela sempre o diálogo entre as partes, nesse caso. Porque não há necessidade do governo vir ao público condenar ou apoiar. Isso não ajuda. Quando a pessoa tenta clamar que não, vamos ao diálogo, eu acho que essa pessoa é o amigo dos dois do que se posicionar a ou B. Vamos supor que o governo angolano apoiasse a Ucrânia ou apoiasse, por exemplo, a Rússia. Não estaríamos, se calhar, a invocar outros elementos. Mas, de forma inteligente, o governo angolano, na pessoa do presidente da República, o que ele fez? Apelou ao diálogo. Esse é o caminho certo. Não, doutor Fember, Porque todos os países têm vindo apelar ou reprovar a invasão russa sobre a Ucrânia. Não entendi. Não. Não é todos os países, Está não, bem, não, está não é bem. todos os As potências mundiais Mas, apelam ou reprovam a forma pela qual a Rússia invadiu o território ucraniano. E Angola não está a conseguir dizer se a invasão russa sobre a Ucrânia é correta ou não. Não. Por quê? Porque quem invadiu a Ucrânia é o amigo dele estratégico, que é a Rússia. É aí onde está o problema. Um momento só. É aí onde está o problema. E se ele dizer, não, a invasão é certa, assim como está. Porque os Estados Unidos está contra, a Rússia está a favor. Angola está no meio. Quer dizer o quê? Mas o caminho da paz, não é? Não, nem sempre é. Quem quer o diálogo? O Putin invadiu a Ucrânia. O diálogo aqui é o quê? O assertivo é as tropas russas saírem da Ucrânia. Os territórios são autônomos e o governo de Angola não consegue pôr-se a pau se é errado ou não. E é um erro se aceitarmos colocar base militar aqui, porque Angola não tem perfeitas relações com os Estados de América. As tropas angolanas são treinadas na Rússia, não nos Estados de América. Quando o chefe da Casa Militar diz que a nossa lei não permite, é porque nós não as leis são mutáveis. Não, doutor Pembeira, as leis são mutáveis. Se a lei atual não permite, é normal que haja revisão da mesma lei de guerra. Estamos a discutir agora. A lei é mutável, pode ser agora. Eles agora podem rever a lei. Nós estamos a discutir agora. Mas é o seguinte, Angola toma suas decisões. Angola sabe Angola é um país, sabe com quem ele cooperar, com quem não cooperar. Então, nós não vamos aqui dizer o seguinte, Angola está sem posição. Angola tem a sua posição. Qual é a posição da Angola? É apelar ao diálogo, caminho de paz, vamos negociar e vamos conversar. É assim que o governo angolano está a apelar. E isso é muitíssimo bem. Por quê? Usando a força, só estaríamos a fazer o quê? Estaríamos a forçar novamente que essa guerra nunca termine. Que não vamos esquecer, a guerra da Ucrânia não afeta simplesmente os ucranianos. Passa a ser consequências mundiais. Que hoje, diretamente, nós angolanos também estamos a viver sobre esse problema. Quando o governo diz que não, vamos dialogar, o Estado angolano, a pessoa do Presidente da República, diz vamos dialogar. Eu acho que esse é o caminho certo. Nós em Angola... o caminho certo é repudiar. Mas repudiar de que forma? Dizer que você invadiu o território do outro. Conversa. Esse é o caminho certo. Não é o caminho certo? Não, doutor Pembe, o caminho certo seria assim, olha, Rússia, o caminho certo é não invadir mais o território do outro, porque para além da Angola, a Ucrânia também é um país soberano. Não é só Angola que é soberano, todos os países são soberanos. O que significa dizer, Angola não tem posição, se está ao lado da Rússia ou se está ao lado dos Estados Unidos. E isso é perigoso em relações internacionais. Um momento só, o doutor falou daqui, de que Estados Unidos queira, por exemplo, treinar militares angolanos, queira fornecer... Exatamente. É errado, porque quem treina militares angolanos é a Rússia. Quem entrega armas ao exército angolano é a Rússia. Andarão dois juntos. Se ambos não estiverem de acordo, como é que o teu inimigo, veja só, grande erro. É preciso colocarmos pessoas certas nessa questão de relações internacionais no governo. Quem treina os militares angolanos, quem dá armamentos de Angola é Rússia. Ponto. E Rússia é inimigo dos Estados Unidos. Agora, como é que Angola vai querer mais ser treinado por um outro inimigo? Como é que isso é possível? Angola não é proibido. Atenção, o Estado angolano não é proibido. Com quem ele pode cooperar, com quem não pode cooperar. Não, mas será treinado por dois inimigos? Como é que isso é possível? O governo angolano, ele pode
conversar, pode ter relações com o governo americano como o governo russo. Sim, pode. Porque Angola não está isolado no mundo. E agora, a presença não quer dizer, se calhar, Angola abdicou as suas relações com a Rússia. Não. Não. Que consequências pode... Onde os russos estão, os americanos não podem entrar. Onde os americanos estão, os russos não podem entrar. Eu acho que não é o caso de Angola, porque o Estado angolano pode negociar com o que ele quiser. É um país soberano. Nós, até 75, nós tomamos a política do nosso país e vamos negociar que, na verdade, que nos mostra interesse. Como dizem, na política nada que é a favor. Nós podemos negociar, mas tem um interesse por trás disso. Então não há consequência disso. Dr. Larino Mano, uma vez que os Estados Unidos é inimigo, é um dos países inimigos da Rússia, e Angola é amigo da Rússia e Cuba, acha que com estas relações pode haver um golpe de Estado em Angola? Tendo uma base militar em Angola, e os Estados Unidos sempre teve boas relações com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Bom, eu não sei essa coisa de golpe de Estado, se é possível ou não. O que eu estou aqui a a América analisar? não pode patrocinar um golpe de Estado com o conflito que existe em Cabinda com a FLEC, o conflito que existe na Lunda Norte com o Movimento Protetorado, ou mesmo patrocinar aqui em Luanda a oposição. Não, a oposição, nós sempre fomos claros. Fomos claros sempre. A oposição angolana, que é a UNITA, chegará ao poder nos termos da Constituição e da lei. Isso é claro. É o caminho certo. É o único caminho. A UNITA, o Partido Democrático, vai atingir o poder nos termos da Constituição e da lei, que é via das eleições. Exatamente. Agora, o que me preocupa é simples. É simples. Nos países nos quais há problemas com o mesmo e com a Rússia, é por facto do mesmo, dentro dela, ter a base militar dos Estados da América. Mas em Angola não teremos uma base militar. O ministro não foi claro que não teremos. O ministro não foi claro. Ele disse o seguinte, a nossa lei não permite. Eu já disse, doutor Pembela, as leis são mutáveis. Mas não se entende. As leis são até mutáveis. agora- Na presença do representante do departamento, nesse caso. Mas também não desconfirmou. Não desconfirmou. Mas Ele não quando disse. quando Ele não diz disse que que. não permite, quer dizer o quê? Mas, doutor Pembela, eu vou dizer assim: a lei angolana não permite fazer isso. Isso quer dizer A lei o quê? não é mutável. Se a lei atual não permite, Exato. hoje é sábado, segunda-feira, aquela lei que não permite, podemos revisá-la, revogá-la, para possibilitar a entrada em vigor de outra lei que permite. A nossa análise agora, estamos a analisar o atual. Eu não analiso só no presente, Agora, o também analiso no futuro. Vamos analisar Não, o futuro, não. não é? Nós somos analistas do presente, do passado e do futuro. Se a lei atual não permite, segunda-feira podem colocar uma nova lei que permite. O risco é, o governo angolano, que é sustentado pelo MPLA, não é amigo fiel dos Estados da América, não é. É amigo fiel da Rússia. Os seus governantes foram treinados e educados, ensinados na Rússia. As armas que usam aqui para intimidar o povo saem na Rússia. Esses militares todos foram treinados na Rússia. Agora, quer dizer, o teu inimigo vai lhe permitir lhe trazer aqui essa história de relações. Esse é o risco que Angola está a correr. É possível os Estados Unidos patrocinar uma estabilidade no nosso país se os seus interesses estarem a correr riscos? Bom, eu não sei se é possível, mas pelo que se vê nos demais países, Como o Gaddafi foi morto. sim, como se vê nos demais países, o fator principal tem sido esse: o interesse. Onde a Rússia vê que seus interesses estão a ser impedidos, não é verdade, em detrimento dos Estados da América, eles agem. Este é o receio que eu tenho. Este é o receio que eu tenho, porque Angola não tem posição. Tá vendo? Angola é tipo o governo angolano é tipo uma mulher que não sabe com quem quer namorar. Ou vai com a Rússia, ou vai com os Estados da América. Tem que manter posição. Ou é meu, ou não é meu. Não entende uma coisa. Eu acho que quando se trata da soberania... Não, doutor Pembela, todos os países são É o soberanos. seguinte, Angola não está isolada no mundo. Angola tem relações quase toda... Quer dizer, Angola tem relações com todos os países do mundo, vamos assim chamar. Sim. Porque Angola não é proibido de cooperar com A ou com B. Então, aqui nós não vamos aqui focar, se calhar, ou uma potência mundial, que seja, por exemplo, os Estados Unidos da América ou a Rússia, que ele possa patrocinar, por exemplo, uma estabilidade do nosso país. Porque quem controla a estabilidade desse país
não depende de A ou de B, depende exclusivamente do povo angolano, que somos nós. E eu sei muitíssimo no nosso país, para quem na verdade passou essa fase da guerra, ninguém está interessado, se calhar, de criar uma instabilidade. E acredito que o povo angolano nunca vai permitir alguém que tenha mais ou menos uma ideia contra a paz. Eu acho que essa pessoa não será banido simplesmente pelos militares, até o próprio povo em si estará contra ele. Porque esse país, o desenvolvimento que nós estamos a deixar hoje em Angola, porque nós estamos em paz. É mais fácil a gente viver em paz, posso não ter o que comer, mas desde que estou em paz. Então, em Angola, vamos esquecer da instabilidade, porque o país está em paz, vamos continuar em paz. Para terminar, doutor Ladino, não é? Sim, é simples. Eu penso que o governo angolano deveria consultar os antigos assessores do presidente Jonas Savimbi, porque eles percebem questões de relações internacionais. Quer dizer, os ministros de relações internacionais do governo atual são muito fracos. Sim, são muito fracos. São fracos a ponto de que não conseguem estudar as coisas. Você não pode ter amizades duplas com duas pessoas que ambos são inimigos. Qual é a sua Você opinião tem que se posicionar. Quer dizer, o governo angolano não teria relações, por exemplo, com os americanos? Não estou a dizer isso. Estou a dizer assim, relações próximas, diretas. Porque nesse momento, Angola depende dos dois. Sim. Mas é possível qualquer país... Mas se o Dr. Pembele ver... Não, se o Dr. Pembele ver, por exemplo, no caso, aqui temos um país daquele jovem que fez o golpe de Estado. Burkina Faso. Burkina Faso. Sim. O aliado estratégico dele é França. Não. É a Rússia. Não. Esse é o Burkina Faso. Neste momento É a Rússia. Antigamente... Antigamente era a França. É exatamente mas atualmente é a isso. Rússia. O outro que entrou é que trocou com a Rússia. Tem que ser assim. Sim, o jovem nesse caso está sendo apoiado pela Rússia. Tem que ser assim. Mas o antigo governo, desde sempre, foi a França. Tem que ser assim. Mas, tem só que para ter ter um ideia, aliado as estratégico. consequências que esse país agora está vivendo, só para ter ideia, eles sofreram sanções que hoje, inclusive, não conseguem ter até a eletricidade. Não, tem que dizer, ser assim. até É normal. É serviços normal. até Porque, serviços é mínimos normal. nesse É normal porque país, o eles não aliado têm. antigo, porque o presidente antigo, o presidente anterior, não é, tinha relações com a França, em detrimento de alguns interesses franceses com aquele país. No meu ponto de vista, tem que ser assim. Tu tens que ter um aliado específico. Olha, meu aliado estratégico é fulano. O Angola não tem aliado estratégico. Angola, vai com a Rússia, vai com os Estados Unidos, vai com... Atenção, Não é assim, não é proibido ter relações com todos, mas tem de ter um específico estratégico. Não tem como, é o seguinte, Angola é um país aberto. E sempre um país Não há aberto. país fechado. É isso a te explicar, Tem quer que dizer, ter um. não tem como, é o seguinte... É filho da China, é filho da Cuba, é filho de... normaliza, é o seguinte... Esse país será vendido. Há um elemento que diz o seguinte, eu vou me relacionar com a China, a Rússia e os Estados Unidos da América, até nesse momento em termos militares, se calhar são as potências mundiais. E o governo angolano, de forma muito estratégica, o Estado angolano, tem negociado com os três, tem boas relações. Então, ele não é inimigo. E os três não têm boas relações. Mas isso é normal. Não vai causar consequências conforme os outros países. O problema na vossa Exato. casa, não, o vosso problema, não é o nosso problema. E na Ucrânia não aconteceu assim. O meu problema é o seguinte, desde que acha que há um interesse no meio, eu vou cooperar com qualquer um de vocês. Mas na Ucrânia não E é aconteceu normal. assim. Na Ucrânia não aconteceu assim. Audio Jungle.